Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Na Real. Hoje a gente tem apoios aqui da Apsis Consultoria, da Poupa Grana e da Loan Estratégias Digitais, nossos parceiros aqui no podcast. E hoje a gente está com um convidado muito especial, o Thiago Rosado Gomes, paraense, mas já está há quase 10 anos aqui no Rio, então já é quase um carioca da gema aí, empreendedor e fundador da Urbane Rio Imóveis. Thiago, para a gente começar, conta um pouquinho da sua história. Eu sei que você já passou por diversas áreas antes de fundar aí a Urbane, e como que você chegou até ela, quais caminhos você trilhou para fundar aí a Urbane? Bom, obrigado pela oportunidade, João, equipe, tá? Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Thiago, como o João falou, tenho 39 anos, sou solteiro, sou empreendedor, né? E até a gente chegar ao Urbane Rio Imóveis, eu passei um período grande no setor bancário, né? Onde eu adquiri uma experiência profissional muito grande na área comercial, né? Eu trabalhei no Grupo Silvio Santos, no Grupo Votorantim, no Banco Safra, né? E trabalhávamos na área de operador de financiamentos, né? Comecei trabalhando com financiamento de motocicletas, depois automotivos, até chegar em caminhão, ônibus e implementos rodoviários, né? Então, depois daí, do setor bancário, eu recebi um convite na área automotiva também, na concessionária Iveco, para trabalhar em Belém ainda, né? E lá eu tive a oportunidade de também vender veículos de carga pesada e implementos rodoviários através de licitações públicas. Foi uma outra área que foi muito interessante adquirir conhecimento e acabar contribuindo, né, com a empresa. E depois eu recebi um convite, eu tive uma oportunidade de sair da minha cidade, né, e conhecer a cidade do Rio de Janeiro, né? Antes de vir para cá, eu estudei bastante a região geográfica, né? Tinha um desejo de ficar ali na área nobre, ali na área da Barra da Tijuca, né? E estudei bastante, né? Procurei, quando eu cheguei com planejamento a curto prazo, né? E o meu objetivo era tentar conseguir um emprego na área bancária, né? Como eu já estava lá em Belém, 10 anos, com um currículo vasto. Mas você conhecia alguém aqui no Rio quando você veio? Ou veio tipo assim, eu vou? Não, tive uma certa paixão por uma carioca, né? E foi um dos motivos também, né? Mas também via a carência do mercado, né? Na questão de prestação de serviço, né? E como o pessoal do Norte, Nordeste gosta muito de trabalhar, né? Aqui tem muito nordestino também. Eu vi o Rio de Janeiro, eu estava entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? São Paulo porque eu já tenho alguns familiares lá, né? Mas o Rio de Janeiro, não só pela questão de eu ter conhecido uma pessoa, né? Mas me chamou muita atenção porque eu achava que eu poderia contribuir de alguma forma para o empreendedorismo na cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, quando eu vim para cá, eu fiquei procurando esse emprego em branco e não achei. Né? A gente estava no ano de 2014, o nosso governo passando por uma crise bem difícil, né? E com 3 meses de Rio de Janeiro, eu recebi uma oportunidade para trabalhar numa escola, que eu posso dizer assim, que é a Pódio Imóveis, de um grande amigo, Jorge Reis, né, que foi um mentor para mim. Né? E eu tive a oportunidade de passar 2 anos trabalhando na prestação de serviço do mercado imobiliário, na imobiliária dele. Então, as pessoas perceberam que eu tinha um tino comercial apurado, mas que não conhecia nada do mercado. Então, eu tive a grata oportunidade dos cariocas me abraçarem, né, e me ensinarem tudo.
né, referente ao mercado imobiliário. Legal. Agradeço especialmente também a um amigo grande aqui, o Felipe Gonçalves, que foi que, graças a eles, eu aprendi muita coisa. Né, e aí eu fiz um ano como corretor de imóveis, né, e um ano me ofereceram a gerência da Podium, eu aceitei a gerência e tive a oportunidade de recrutar várias pessoas, né, e formar minha própria equipe na empresa. Então, na Podium a gente tinha 2 equipes, né, que disputavam entre si, né, para quem produzia mais, beneficiando no final das contas a imobiliária. Nesse meu período de prestação de serviço na Podium, eu comecei a identificar algumas necessidades do mercado. Foi aí que eu começou a me despertar, né, a montar minha própria empresa. E eu percebia que a empresa trabalhava com alto padrão, né, basicamente na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes, e eu percebia que muitos clientes ligavam para a empresa querendo fazer aluguel, querendo fazer administração de imóvel de alto padrão. E a empresa falava, olha, a gente não trabalha com imóvel para aluguel, nem para administração. E desligava o telefone e não fazia nada com aquele cliente. E eu ficava olhando aquilo, eu falei, meu Deus do céu, que desperdício. Ali você viu uma oportunidade. Aí já vi vi uma oportunidade. E aí também eu fui vendo como os corretores eram, assim, não eram tão qualificados, né? Não se interessavam em estudar, não se interessavam em se qualificar, né? Hoje em dia estão dando muito mais importância para isso. O Ricardo Martins ensinando muita gente, né? E outros profissionais aí nesse embalo dos cursos e recrutando muitos profissionais da área da corretagem de imóveis para poder se qualificar e poder atender melhor o cliente, né? Principalmente o do alto padrão. Sim. Até porque tem muita concorrência, né? Eu acho que hoje em dia você vê, no mercado tem muitas opções, né? Então você precisa dar o melhor de si, buscar sempre se qualificar, porque com certeza você tem um diferencial, né? Com sempre certeza. Buscar um diferencial. Você tem que se qualificar, ter um diferencial, manter uma boa aparência, uma boa oratória, né? Falar o inglês, né? No mínimo. Tá? E ter um padrão de atendimento, um script bom, né? Estudar bastante, principalmente que eu falo para os meus corretores, estudar muito sobre gatilho mental. Né? Eu acho que quem estuda sobre gatilho mental, eu acho que consegue dar um follow-up, que é uma continuidade no atendimento ao cliente. Né? Se souber usar os gatilhos certos, né? Então, eu identifiquei algumas necessidades ali na Podium, e depois de fazer um pequeno pé de meia, a gente resolveu abrir nosso primeiro escritório, né? E essa história é muito engraçada porque eu não tinha condições de montar um escritório, né? E eu vendi para um cliente que estava com a empresa a sala comercial dele indo para leilão, né? E eu falei para ele, olha, me dá a oportunidade de que eu encontre um cliente para você, né? E ele me deu a oportunidade e trabalhei a sala comercial dele. Em pouquíssimo tempo eu consegui um cliente para pagar, né? E não era o preço que ele queria, mas ia ser melhor do que ele perder ela no leilão. Né? Então ele ficou muito grato, né, a mim, e viu que eu estava enfrentando um problema e falou para mim, cara, o que tu precisa para poder prosperar? Né, em fazer o teu empreendimento crescer, né, a tua ideia. Aí eu falei, cara, eu preciso de uma sala comercial. Só isso. E ele falou assim, bom, então tu tens a sala, só me paga o condomínio IPTU que eu te ajudo. E durante 2 anos essa pessoa ficou muito meu amigo. Eu fiz questão até de
pagar alguma coisa ali pela sala depois, entendeu? E hoje em dia é um grande amigo, né? Legal. Ótimo. E foi um começo bem legal. E hoje, graças a Deus, a gente de lá a gente saiu, era na Ministra Ivan Lins, ali perto da Olegário. E lá a gente tinha uma dificuldade muito grande com localização. Né? Os clientes reclamavam muito que não tinham onde estacionar, né? Que era muito longe e tal. E aí eu pensei, bom, eu tenho que sair dali, tenho que ir pro meio da Barra. Né? Tem que ir pro meio da Barra, onde eu fico no meio de tudo. Sim. Aí fomos para Aí tivemos o problema da pandemia. Tudo fechado. Levei meu escritório para dentro de casa, fiquei trabalhando dentro de casa. E quando voltamos da pandemia, eu tinha fechado um contrato ali num cowork ali no O2. E que foi sensacional, foi muito bom. E dali a gente deu uma guinada, o mercado melhorou muito pós-pandemia. E depois que a gente melhorou ali no O2, eu senti a necessidade de ir para um lugar melhor, que foi ali o Vogue Square, que é onde a gente está hoje, né? Sei. Que é um complexo, na verdade, de office, hotel, restaurante, academia, clube de tênis. Então a gente percebeu que o nosso público estava ali, né? Tava por ali. E o nosso foco é o raio ali do Rio Design Shopping, né? Sim. Então a gente está muito feliz ali agora no Vogue Square. A Urbani tá caminhando. Eu vou falar mais um pouquinho dela no decorrer do... Legal. Conta para situar o pessoal, né? Qual o tamanho da Urbani hoje em termos de funcionários, quantidade de imóveis? Certo. A Urbani, ela foi constituída em maio, mês do meu aniversário, de 2017. Né? E hoje ela está com 3 funcionários registrados, né? E eu, um administrativo, e nós temos também mais um apoio administrativos, e tem mais 7 colaboradores, né? Prestadores de serviço, que giram em torno de que são mais ou menos advogado, contador, gestor de tráfego, filmmaker, né, corretores, né, cada um com a sua função e a gente controlando o processo de cada um. Né? Então, e a gente pretende ter um crescer mais, né? Apesar de que eu gosto desse modelo de empresa mais enxuta, enxuta, a gente tem um controle maior e a gente produz do tamanho de uma grande, né? Então a gente incomoda um pouquinho no mercado. Melhor ainda, tem menos custo. É isso aí. E qual foi a sua maior dificuldade nessa transição para o mercado imobiliário? A minha maior dificuldade foi lidar com o marketing digital, com as mudanças do mercado. Né? Eu não consegui pegar de uma maneira muito rápida tudo. Né? Eu tive que entrar em alguns grupos de network, né? Custear isso, né? Para estar nesse meio e poder aprender com os melhores, né? E os melhores são aqueles que a gente admira, né? Que a gente admira, que a gente estuda, que a gente copia, que a gente melhora, né? Então são as minhas inspirações no mercado do Rio de Janeiro e fora. Né? Então a minha maior dificuldade ali foi no marketing digital, no aprendizado dele, em eu entender que eu não consigo fazer tudo sozinho, que eu preciso de pessoas de confiança do meu lado, né? E graças a Deus essas pessoas elas vão aparecendo que nem anjo assim aos poucos, né? E a gente tem que para a gente fazer uma boa gestão de pessoas, eu acredito que eu ainda estou aprendendo sobre isso, né? Cada dia eu estudo mais. Eu acredito que a gente tem que amar o próximo, né? E entender ele, entender as dificuldades e suas virtudes, né? Então, essa que foi a minha maior dificuldade, a aprendizagem do marketing digital, gestão de pessoas
e essa mudança, né, dentro de mim, né, como líder e perante as pessoas que trabalham comigo direta ou indiretamente. Legal. A gente já até falou um pouquinho sobre essa questão dos concorrentes, que a gente tem um alto volume de concorrentes, até falou de qualificação dos profissionais, isso é um ponto, mas tem outros diferenciais aí que você acha que a Urbane se destaca dos concorrentes? A gente teve uma preocupação, né, principalmente durante a pandemia, né, de se modernizar, de se atualizar, né, de acompanhar principalmente dentro desse grupo de network, o mercado americano, que a gente vê que é um mercado que está bem à frente do nosso, né, eu sigo alguns profissionais da área do mercado americano que fazem coisas que a gente não faz aqui. Um exemplo é você pegar uma casa e fazer um happy hour lá dentro, né, para poder apresentar a casa, levar os clientes lá, né, e poder apresentar esse produto de uma maneira diferente, não só agendando visita, levando e tal, mas você fazer um network ali, movimentar os profissionais do mercado imobiliário. Isso é uma coisa que eu tenho vontade de fazer um dia. Sim. E eu não vejo ninguém fazendo aqui no Rio de Janeiro. Mostra o uso da casa na prática, né? Não é só olhar. Justamente. Vamos vivenciar a experiência. Um dia morando ali. Um dia, vamos fazer. A pessoa cria o gosto, né? Você fazer um evento, né? Com uma empresa de eventos. Lógico, vai ter um custo, mas aquilo tem que estar tudo planejado. Claro. É um negócio diferente, né? Vai atrair bastante gente. Isso. Ali. Então a gente se preocupou também. A gente se preocupa em acompanhar esses mercados que estão à frente da gente. A gente resolveu digitalizar a empresa 100%. Né? Então hoje, se você vai fazer uma locação na Urbane, hoje se você vai fazer um recibo de sinal e princípio de pagamento, promessa de compra e venda, o que for, qualquer documento, uma vistoria, tá? Tudo é assinado digitalmente. Legal. Tá? Se a pessoa não tem conhecimento, ela vai ser informada que tem uma segurança jurídica, que tem o reconhecimento de firma, ele não faz mais necessário, né? Por quê? Porque a assinatura eletrônica ela já tem uma validação jurídica, né? Já tem uma validação cartorária, né? Então a gente se preocupou muito com essa questão digital. Né? Os cartórios também, né? Nesse período atual, de governo também foram digitalizados, né? A pandemia, né? Acho que acelerou muito essa necessidade. A gente fala uma coisa muito importante na associação comercial, né? Do Rio de Janeiro, que é a desburocratização. Né? Então a gente tenta acompanhar esse processo de desburocratizar, porque a gente vê a dificuldade do cliente ao alugar, ao comprar, a insegurança, o medo. Não só porque é uma coisa também cultural da região, né? As pessoas têm medo de fazer negócio, então elas precisam saber se você tem um ponto fixo que passa mais credibilidade, né? Elas precisam saber quem é o Thiago, elas precisam entrar no Google para saber o teu nível de avaliação, né? E a gente usa isso a nosso favor. Né? Quando uma pessoa ela não conhece a Urbane, quando ela não conhece o Thiago, administrador, gestor, empreendedor, né? Eu faço questão de dar os meus cases, né, de sucesso, dos imóveis que eu já vendi, dos imóveis que eu já aluguei, dos clientes satisfeitos. Né? Eu peço para eles entrarem no Google, e é um trabalho de formiguinha, né, que a gente faz. E essa prova social para a gente é muito importante, né? A prova social vai trazer muitos frutos para a gente, né? Vai trazer muitos clientes. Então é mais ou menos isso. Show. Boa. Essa questão do digital aí, da desburocratização, é muito legal, porque nos últimos 7 anos eu e o João nos mudamos pelo menos umas 5 vezes. Eu ouvi essa história antes do podcast. E assim, no mínimo. Sério, é muito burocrático. É surreal. Ainda tem coisas muito arcaicas no mercado e assim, é muita dificuldade de ter que pegar contrato, levar para reconhecer firme, voltar. E o mundo mudou, né?
As pessoas às vezes não acompanham, não conseguem acompanhar. Essa experiência de vocês me fez lembrar agora situações de cliente quando a gente dá o primeiro atendimento. Né? A gente é tão rápido no nosso primeiro atendimento e a gente presta um serviço de qualidade, né, um personalizado, que o cliente fala assim: eu mandei mensagem para 10 imobiliárias, mas vocês foram os que me responderam mais rápido e de forma bem cortês, educada e tudo mais. E aí a gente fica satisfeito de ouvir isso, né, porque às vezes já passou o horário comercial. Né? Às vezes tu tá ali numa diversão tua e tu tá ali atendendo o cliente e tem pessoas às vezes que convivem do teu lado e não entendem muito isso, porque a vida de corretor nada mais de domingo a domingo, feriado, e às vezes você está trabalhando até a noite, editando foto, postando. Se você não tiver um gestor de mídias sociais, é você que faz tudo, né? Tudo isso, né? Sim. Você filma deitado para o YouTube, você filma em pé por Reels, né? Você bate foto, edita foto e coloca no YouTube, e escolhe uma música, e tem que ter cuidado para não ter direito autoral, entendeu? Então é muito detalhezinho, sabe? Sim. Que você chega num determinado nível que você tem que começar a terceirizar, porque senão você começa a falhar. Né? Falhar demais. Essa questão da burocracia, eu lembrei aqui de acho que 2 ou 3 pontos que foram assim bem engraçados nessa questão. O primeiro foi que uma vez a gente chegou numa imobiliária. A imobiliária é super boa, ela trabalha com imóveis assim de mais alto padrão lá em Niterói. A gente mora em Niterói hoje. Foi o primeiro imóvel que a gente alugou lá. Depois a gente foi morar em Salvador, tem um outro caso em Salvador. Depois a gente foi morar e voltou para cá. E a gente chegou na imobiliária, encaminharam a gente pro corretor responsável e tal, e ele ficou perguntando as características do imóvel que a gente queria, ficou mostrando algumas coisas, só que assim, a gente tem um perfil assim, bastante organizado, né, e assim, até meio viciado em trabalho. Planilha, a gente faz planilha com os imóveis, bem metódica, com o checklist do que cada apartamento tem. Legal. Vai ranqueando. Isso é bom demais. E a gente já tinha visto assim a internet inteira antes, e eu já tinha de cabeça gravado o site inteiro deles, todos os imóveis que eles tinham. E a gente começou a questionar e tal, só que a pessoa não queria apresentar os imóveis pra gente, ela ficava focada só em alguns ali. E a gente fala, não, você não tem outro no lugar tal, eu vi isso no site, isso aí já alugou. Ela não, enfim, ela não conseguia, ela não queria apresentar pra gente, ela não conseguia se entender lá com o sistema e não mostrava os imóveis. O que a gente fez? A gente, beleza, não quero ver não. A gente deixou ela, foi pra fora da imobiliária ali, elas tinham 2 computadores que ficavam na bancada pra pessoa olhar. Eu consultei o computador eu mesmo, achei o imóvel que a gente queria, fomos direto na recepção. Na empresa dela? Não, na empresa, só que não mais com o corretor. Aí a gente achou o imóvel que queria na busca, que o corretor não tinha mostrado pra gente, a gente pediu a chave direto pra recepção, sem falar com eles, pegamos a chave, fomos visitar e por coincidência a gente alugou esse apartamento. Então assim... Isso que você está falando, João, é muito interessante, porque o corretor hoje moderno, ele tem que entender uma coisa. Ele precisa oferecer o que ele tem no portfólio dele, e ele tem que mostrar também o que o mercado tem para oferecer, porque hoje em dia você consegue fazer parceria, né, com os seus colegas de trabalho. Então quem tem um grupo, né, de corretores, por exemplo, eu tenho o meu contato na Zona Sul, que eu não domino a Zona Sul, mas se entrar um cliente para mim, eu vou ligar para o Lucas e o Lucas vai atender junto comigo e a gente vai conseguir fazer uma parceria. Então, Jardim Oceânico, por exemplo, eu tenho um corretor, amigo meu, o Fernando, que ele tem tudo lá, e eu também consulto ele e mando para o cliente e a gente vê como é que a gente faz. Quando está na minha área, todo mundo me procura. A gente chama de nicho, que seria Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, escolher um nicho, e um super nicho, que é ali o teu raio de atuação, né? Sim. Então, o cara tem que ter essa visão de trabalhar
dessa forma, entendeu? Fazendo muita parceria e mostrando tudo para o cliente. Porque se você não mostrar tudo para o cliente, ou o outro mostra, ou ele acha sozinho como você achou. Exatamente. Entendeu? E aí ele acaba não dando, o cliente acaba não dando valor para o trabalho do corretor. Não só pela busca do imóvel, mas ele tem que ter outros diferenciais também, sabe? Ele tem que apresentar, o cliente, ele tem que entender a dor do cliente. O próprio atendimento não foi legal, então você vê que a pessoa estava ali só por... Parecia que estava fazendo um favor para vocês. Que já é normal no Rio de Janeiro, já está acostumado um pouco com o Rio de Janeiro, mas a gente ainda fica chateado e busca um atendimento bom. Então quem tem um atendimento bom se destaca muito fácil aqui. Muito fácil. Não, quem faz o básico bem feito, né? Isso já mesmo. Você vê, o atendimento é básico. Básico. As pessoas não conseguem entregar o básico. Não, e o básico começa pelo telefone, às vezes pela foto que você está publicando, entendeu? Que está apresentando, como está apresentando. Essa questão que você falou da mensagem, isso para mim é primordial. Se eu tô pegando uma cotação, um orçamento de qualquer coisa e a primeira pessoa que me responde mais rápido, eu já fico assim, caramba, se ele é rápido para responder no telefone, o serviço vai ser melhor do que os outros, então eu vou no mais rápido. Agora você imagina o corretor que não atende telefone. Pois é. Não existe. Aí eu já fico pensando, não, o contrato com esse corretor depois vai ser péssimo, porque se agora, quando ele tá querendo alguma coisa de mim, fechar contrato, ele não tá me dando atenção, imagina depois. No pós. Teve um restaurante que a gente ia com meus pais, umas 2 semanas que eu fui visitar eles, e eu mandei uma mensagem, vocês estão abertos hoje? Era um domingo, etc. Eles me responderam esses dias. Tem 2 semanas. Estamos fechados para a reforma. Falei, agora? Olha, a gente, por exemplo, da associação comercial, que eu faço parte, Vanessa faz parte, né? A gente está tentando fechar um evento no Museu da Manhã, ali no restaurante do Sal, né? E eu achei bem legal. Eu passei uma mensagem num dia, né? Deviam estar trabalhando, logicamente, né? No outro dia me mandou a resposta, né? E já me mandou o contato do chefe e tudo mais. Legal. Então, assim, isso é um atendimento de qualidade, sabe? É isso. Faz toda a diferença. Não, as pessoas hoje em dia não têm, acho que a gente não tem mais tempo para perder, né? Eu acho que a vida tá muito corrida, a gente quer resolver as coisas o mais rápido possível, e você quer fazer negócios com pessoas que tenham, que te deem um feedback, que te respondam, e aí, para que a concorrência tá muito grande, se você não faz a sua parte, o seu trabalho ali, o básico bem feito, fica difícil no mercado tão competitivo. Verdade. Então, parabéns. Isso aí. Boa. Você sempre trabalhou com alto padrão? Ou o que você acha também? Conta a sua experiência, se é mais fácil, mais difícil, como que é esse nicho aí? São nichos diferentes, tá? Totalmente diferentes. Quem trabalha com o perfil Casa Verde e Amarela você tem que entender que o público, ele é um público que vai necessitar maior parte de financiamento bancário, através da Caixa Econômica, dos incentivos que o governo proporciona. Então, se você vai trabalhar com esse tipo de produto, você tem que entender tudo da parte de financiamento dessa área, né? E já no médio padrão, é um tipo de público também diferente, mais a classe média, né, a classe média alta, né, então a gente sabe que o médio ele gira aí em torno de 600, 700 até 1 e pouco, 2, entendeu, e de 2 para cima já vai para o altíssimo padrão, né? Milhão, né? Tô falando de milhões de reais. Na verdade tem várias. Tá em casa. Eu vejo, eu falando assim, mais como eu vejo, sabe? Mas tem outras pessoas que têm uma outra percepção do que é o médio e o que é o alto. Acha que é mais alto. Acham que é mais alto. Eu achava que, por exemplo, 2 não era ainda alto padrão, mas já é alto padrão. A gente acaba vendo isso pela possibilidade de renda das pessoas, né, de compra, né, de aquisição, de quanto pode tirar de financiamento, né, então, por exemplo, da renda do cliente, e isso eu trago da minha experiência bancária, né, a gente sabe que num financiamento bancário não pode comprometer mais que 33%, 30% da renda do cliente. Então a gente acaba mensurando ali onde é que está a classe média alta que pode comprar
cobrar até tanto, né? Devido à renda do cliente. É mais ou menos assim que a gente acaba. Mas eu particularmente, a nossa empresa ela acaba lidando assim um pouco do médio e um pouco também do alto padrão. A gente acaba mesclando um pouco dos dois, porque o público procura a gente, né? A gente é especialista em imóveis avulsos, né? Que são imóveis usados, imóveis de terceiros. Né? E a gente também trabalha com lançamentos, imóveis na planta, né? De todas as construtoras. Mas hoje a Urbane Rio Imóveis, ela é especialista em imóveis avulsos, que quem aprende a trabalhar com imóvel avulso vai ter uma facilidade para trabalhar com lançamento. São trabalhos diferentes, mas se tu conseguir ali o avulso, com certeza tu vai desenvolver o lançamento se tu treinar bastante. Boa. E como que vocês fazem hoje para captar clientes? Assim? Existem várias maneiras de captar clientes, tá? Mas uma das maneiras principais que, a meu ver, todo corretor deveria fazer é fazer grupos de network, estar dentro de grupos de network. Né? Então, Thiago, por exemplo, no ano retrasado, eu coloquei como meta para mim desenvolver no meu próximo ano, estar pelo menos em 3 grupos de network, seja eles pagos ou não. Né? Não me interessa. E eu iria registrar quando que eu iria conseguir ter esse investimento de volta. Né? Então, hoje eu estou na associação comercial, que estou muito feliz de estar lá com o Pedro, com o Israel, a Diana, Vanessa e os outros conselheiros. E o João também, desculpa. E estou muito feliz, estou tentando participar ao máximo. Né? É bem legal. Também estou no grupo do time Imóveis Brasil, do Fernando Ferreira, né, que é um mentor também, que é um grande amigo, e lá a gente tem condições de aprender. Lá tem corretores do Brasil todo, né, que compartilham experiências do dia a dia, né, e lá a gente tem condições de aprender muito. Né, e essa disciplina toda que eu tive, para poder ler, estudar curso, cada espaço do meu dia, eu acho também que todo corretor, deveria fazer, não só o network, mas criar uma rotina de disciplina no seu dia, né, para poder absorver o máximo de conhecimento possível, porque o tempo é muito curto. Né? E network, estudar, absorver conhecimento. E acredito que seja mais isso que precisa ter aí para desenvolver no mercado. Bom. Não, e aqui a gente fala, acho que a gente já teve episódio inteiro de networking, né? E desculpa, sobre a captação de imóvel também. Boca a boca, indicação. A indicação. Tá? Hoje a gente usa muita prova social, né, a nosso favor. Clientes, né? Os nossos cases de sucesso a gente usa a nosso favor. Então a gente pega todo o material que a gente criou, né, e manda para esse cliente e fala: olha, eu consigo desenvolver esse trabalho diferenciado. A maioria dos corretores hoje, o que eles fazem? Eles captam o imóvel, eles jogam ali nos portais imobiliários e ficam esperando o cliente cair no colo deles e levar ali no imóvel e dar a sorte do cliente gostar. Se não gostou daquele imóvel, se o corretor tiver a capacidade ainda de fazer um filtro, né, dentro do perfil do cliente e poder eliminar aqueles imóveis que não estão dentro do perfil e colocar só os imóveis que estão dentro do perfil do cliente, ele já ganha muito ali na frente, né? Então, assim, a gente usa a prova social a nosso favor, nossos cases de sucesso, o nosso material todinho, e com isso a gente consegue captar muito cliente, e esses clientes que colocam a prova social ali no Google, que é a nossa principal ferramenta, eles acabam indicando outros clientes para colocar o imóvel com a gente fazer o mesmo trabalho. E a gente sabe, né, quem trabalha no mercado, que todo comprador é um futuro vendedor e todo vendedor é um futuro comprador. Então você tem que tratar bem
Todo cliente, mundo, né? Todo mundo. Aí vem a Vanessa curiosa aqui perguntar uma coisa, que eu tenho curiosidade dessa área para perguntar. Boa. A gente vê vários corretores vendendo, às vezes, o mesmo imóvel. Como que é isso, assim? Às vezes você vê, né? Várias empresas anunciando o mesmo imóvel. Isso é um trabalho muito complicado, porque a gente tem uma dificuldade muito grande com a fiscalização, né? A gente queria que o Cresce fosse mais efetivo aí nessa área. A gente torce para que isso aconteça um dia que a gente possa trabalhar que nem o modelo americano, né? Que só tem que estar com uma pessoa naquele registro e pronto. Então, hoje em dia, infelizmente, um dos motivos de eu ter abandonado os portais imobiliários foi esse, né? Todo mundo anunciando com fotos diferentes, com informações diferentes. A pessoa às vezes tira R$1.000 dos honorários para poder colocar o preço mais baixo que o outro, né? E aí, desculpa o termo, fica uma bagunça. O mercado fica uma bagunça, o cliente fica confuso, ele não sabe para quem ele liga, ele não sabe para quem que ele às vezes dá uma o próprio atenção. Cliente não sabe que aquele outro corredor está anunciando o imóvel dele, isso eu já vi acontecendo também. O Cresce, hoje em dia, ele obriga, né, você a pegar uma autorização formal com o proprietário, né, para anunciar seu imóvel. Só que os próprios profissionais do mercado imobiliário, eles fazem totalmente o inverso e poluem, né, os portais, poluem o mercado imobiliário. Hoje eu saí dos portais imobiliários, hoje eu estou praticamente 100% no marketing digital, tá? Nos tráfegos pagos, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, tudo no Ads, né? Sim. Então, é isso. E é bem difícil lidar com esses profissionais que não querem se organizar, se atualizar, né? Se modernizar e padronizar, né? Isso só atrapalha a nossa classe. Exato, até pegando essa pergunta da Vanessa, eu tinha essa curiosidade, eu já passei por isso algumas vezes no seguinte sentido, eu já trabalhei em um período com avaliação de imóveis, eu sou engenheiro civil. Bacana. E aí uma das metodologias que a gente, enfim, utiliza lá para avaliar um imóvel é realmente olhar o mercado e pegar pesquisas, enfim, de sites, portais e tal, e utilizar para compor ali uma amostra estatística, enfim, chegar aí no valor do imóvel. E uma vez a gente estava num cliente, a gente estava apresentando a avaliação que a gente fez para ele, e ele fez uma pergunta que ninguém nunca faz, assim, geralmente, deixa eu ver os elementos que você usou aí nessa amostra. E a gente foi olhando quais os imóveis que a gente usou para comparar com o dele, para avaliar o dele. E aí a gente abriu aí ele começou a olhar assim, caramba, passa as fotos desse imóvel aqui. Aí ele era um cliente grande, então era um imóvel assim, bem grande, né, considerável, uma área rural. E aí a gente foi passando, ele olhou e falou, cara, esse imóvel aqui é meu. Aí ele olhou e falou, cara, esse imóvel aqui é nosso, era um fundo, né, enfim, tinha centenas de imóveis. Aí ele olhou, viu as fotos, viu que era dele, ou seja, estava anunciando sem autorização. Aí ele já ficou desesperado, já ligou para fulano, era em outro estado, se eu não me engano, acho que era até no Pará, se eu não me engano, o imóvel. E aí ele já ligou para a pessoa responsável lá para investigar e entrar em contato com o corretor para tirar o negócio. E uma outra coisa que a gente vê muito, que é uma curiosidade minha também, mas eu acho que é justamente por conta disso, é que eu nunca vejo as informações completas do imóvel. É muito difícil, não tem endereço, ou às vezes é só o bairro, no máximo a rua, ou a foto não dá para você identificar, porque às vezes a gente fica fazendo um trabalho de FBI aí para tentar ver aonde que é, mas não consegue. É por isso, para não entrar em contato direto. A gente tem também uma dificuldade muito grande de profissionais que entram em contato com a nossa empresa, né, se passando por cliente, para poder identificar a unidade, né, e tentar captar aquele imóvel para poder ganhar os honorários completos para eles, e não querem fazer uma parceria conosco. Então a gente que foi lá, fez um trabalho, umas fotos profissionais, vídeos profissionais, tudo, às vezes a gente evita colocar toda a informação ali, porque tem esses tipos de profissionais que
que na minha visão não são corretores, tá? E que tentam enganar, né? Se passando e forjando, né? E isso é triste, porque o cara tá querendo pular uma etapa, né? Ele tá querendo se beneficiar nas tuas custas, né? Mas a gente percebendo essas dificuldades, né? Esses tipos de profissionais, a gente começa a se blindar, né? A gente começa a se blindar e a gente começa a tomar algumas atitudes para poder evitar esses tipos de situações, né, que são muito desagradáveis para a gente. E tem até clientes proprietários, né, que às vezes que tentam também, né, fazer direto com o cliente, né, pular isso nossa é que etapa. eu tava pensando, de falar direto, tentar negociar com o proprietário. Isso, acabam não respeitando o nosso trabalho, não valorizando o nosso trabalho, achando que é fácil trabalhar como corretor de imóveis. Muitos julgam a gente como mostrador de imóveis, na verdade não é isso, e não sabem o trabalho por trás que a gente faz, né, para poder... Então, assim, se tem uma coisa que eu bato no peito, eu exponho nas minhas redes sociais, eu falo para todo mundo que eu tenho muito orgulho de ser corretor de imóveis, eu tenho muito orgulho da classe, eu respeito e brigo pela classe, né? E tenho muitos colegas também que têm a mesma posição que eu, se valorizam, se impõem, passam a autoridade. É importante. Né? Então, o corretor que não sabe se posicionar, eu acho que ele está fadado a ficar para trás. Mas eu acho que em toda classe, né, profissional sempre tem. Sempre tem alguns grupos, algumas, poucas, né? São poucas pessoas, mas que às vezes vão ali e mancham toda uma categoria e as pessoas têm que se provar mais ainda, né? Coisa por causa de alguns profissionais, infelizmente. Exato, com certeza. Isso aí, Vanessa. E como que você... Tem uma pergunta aqui excelente sobre o mercado. Eu acho que hoje a gente tem aí grandes... startups, né, trazendo tecnologia para dentro do ramo imobiliário, como você mesmo falou, usa tráfego pago, tá no digital, hoje em dia faz um bom posicionamento no digital da sua empresa. Como você vê, assim, o digital, tudo? Muitas das coisas que eu transformei, melhorei, que eu continuo transformando e estudando, foi devido às empresas melhores, né? São, por exemplo, a Quinto Andar, que tem um banco de investimentos por trás muito grande, né? Tem um aporte financeiro muito grande por trás, projetos digitais bem desenvolvidos, né? Com bons profissionais. A Loft também, que tem um CEO maravilhoso, né? Que muito inteligente, e que a proposta de mercado deles de ganhar espaço no mercado também é muito inteligente, né? E a gente tenta trabalhar de forma parecida, né? Para poder acompanhar o mercado, né? E também a gente vê os concorrentes assim, não de uma forma ruim, né? A gente vê que tem espaço para todo mundo no mercado, né? Basta você se diferenciar, se atualizar, né? Fazer o que tem que ser feito, né? E que eu acho que tem mercado para todo mundo, e eu admiro muito eles são os principais que eu admiro, né? E eu tenho alguns também da minha área, né? Que eu também gosto muito do alto padrão. Fora daqui do Rio de Janeiro, aprecio muito o Ricardo Martins, né, que todo mundo conhece, que faz um belo trabalho, né? Eu tento melhorar a questão da humanização, me espelhando nele, né? Eu sempre tive muita dificuldade em mostrar, me mostrar, em falar, né, em me expor. Eu me preocupava muito com a aparência, e estudando mais sobre ele, né? Estudando os cursos dele, um pouco da história dele também, do desenvolvimento profissional dele, a gente se inspira, né? A gente vai aprendendo, né? E até profissionais também aqui da área, né? A gente admira muito Miller Imóveis, né? Augusto Braga, né? E outros
né, que estão se destacando aí no mercado. Alguns colegas nossos também que trabalham e que estão crescendo junto com a gente. Legal. Eu vou perguntar uma coisa que não está no script, mas que me veio à mente agora e muito importante. A gente está no Rio de Janeiro, né? E a gente está gravando aqui num espaço que tem muitos imóveis sendo construídos, tem um processo de revitalização. A gente fala muito do centro do Rio, né? Desse processo ali de você pegar... Muitas empresas saíram dali, foram para outros bairros ou saíram do Rio. O que você acha desse processo ali de revitalização do centro? Esse processo ali, né? Esse processo de revitalização, inclusive, é uma das coisas que a gente vem discutindo muito na associação comercial, né? Inclusive, e que assim, a gente está promovendo inclusive eventos, né? Tá com planejamento de promover eventos para reunir profissionais da área, né? Para discutir sobre a reurbanização do centro do Rio de Janeiro. A gente vê muito potencial no Rio de Janeiro, não só como cidade turística, mas como empresarial, empreendedora, né, uma circulação de recursos, né? Então, assim, a gente tem a expectativa que a gente consiga reviver né, esse centro do Rio de Janeiro, consiga trazer mais empresas para cá, né? O objetivo lá nosso da associação comercial é fazer também contribuir com esse fomento, né? Sim. E a gente está agora para o início do ano pensando em desenvolver um evento lá que a gente está tentando reunir todas essas empresas, né? Legal. Nós estamos tentando... Vai acontecer. Não, vai acontecer, com certeza. Com o empenho de vocês também vai acontecer. A gente está tentando reunir todas essas empresas, né? Que eu admiro. Né, o Cresce, o Airbnb, Loft, legal. Câmara de Mediações e Arbitragem Imobiliária, que eu acho muito importante, tá? Alguém que resolva os problemas, que medie, que esteja ali para solucionar os conflitos, né? E estou pensando também, ontem eu tive uma reunião com o pessoal do CA, né, Núcleos de Estágios, que estão fazendo uma parceria também lá com a Associação Comercial. Hoje eu conversei lá com o nosso vice-presidente, o Pedro, e ele falou que é uma boa também, né? Então, assim, o projeto é bem interessante. Bacana. Bem interessante, vai reunir um público de advogados, arquitetos, pessoal de cartório também vai palestrar lá, que eu esqueci, né? E vai reunir todo mundo que tenha um pouco de interesse no mercado imobiliário, seja ele para temporada, para fomentar ali o centro do Rio de Janeiro, seja ele para locação de longo tempo. A gente vai tentar chamar um colega também do alto luxo, né, para falar um pouquinho de alto luxo, né, de casas de altíssimo padrão. Então a gente vai tentar falar de um pouco, né, para poder passar o máximo de informação ali sobre o mercado imobiliário para todo mundo, para um público mais ou menos de 100 pessoas, mais ou menos. E no final vamos ter um coffee break, né? E vamos ter as mesas, né, vão estar divididas, vão ser intencionalmente colocar pessoas que não se conhecem para poder interagir e fazer um network. Legal. Né? E trocar cartão, né? Fazer negócios, né? Que esse que é o objetivo, né? Certeza. E gerar crescimento para o nosso estado, para a nossa cidade, fazer as coisas acontecerem, né? Isso, e reunir o máximo de empresários possíveis, né? O máximo de empresários possíveis para a gente poder fomentar o mais rápido possível o nosso Rio de Janeiro. Nosso Rio de Janeiro, tá várias coisas legais no centro. E estamos aí próximos do fim, né? Infelizmente, pessoal. Daria pra ficar conversando assim, vai surgindo, e podcast é legal por isso, vai aparecendo na sua cabeça as ideias, assim, faz essa pergunta. Mas eu acho que foi um prazer aí o convite, e agradeço muito. Tem uma última pergunta ainda não acabou. Tradição fazer a última pergunta, que é: qual foi o maior perrengue que você já passou? Um perrengue mesmo que eu passei foi com
um cliente chinês, né, que ele estava visitando um apartamento no Santa Mônica Jardins e ele vinha com um tradutor, né, e ele falava chinês e inglês, ele e a família, e o tradutor não foi. Na época, logo em 2015, né, eu não lembro quando é que foi as Olimpíadas, mas foi 16, então foi em 16, que estava cheio de turista. Sim. E ele me pediu para visitar um apartamento, né? Só que quem entrou em contato comigo foi a secretária, então tratou comigo tudo em português. Na época eu não estava familiarizado 100% com inglês, né? Tinha aprendido pouca coisa, até o intermediário. E durante a visita foi um desastre, porque a gente tentou se comunicar, não conseguia. Fez mímica. E eu nunca suei tanto na minha vida, né? Imagina. Eu nunca suei tanto na minha vida, e foi assim, foi um mico bem grande, mas também foi um aprendizado, né? Porque eu percebi que eu não estava, né, numa cidade mais pequena, né, eu estava numa cidade grande, turística, né, com muitos gringos, né, muitas línguas diferentes, né, e que eu necessitava de mais esse conhecimento, né, de aperfeiçoar esse conhecimento e poder falar fluente, que é o mínimo. Né? Então, assim, você que é corretor de imóveis, além de estudar sobre técnicas de venda, gatilho mental, estude uma língua, porque um dia você vai precisar, você não tenha dúvida disso. E fechou ou não? Não, infelizmente eu perdi o... Se tivesse fechado, não era o perrengue. Eu perdi o cliente, mas levei um aprendizado para casa. Mas não repete mais. Hoje, graças a Deus, eu falo fluente o inglês e continuo fazendo aula para poder aperfeiçoar. Ótimo. E serviu de experiência, né, para a gente poder crescer. Só pelo nosso bate-papo aqui a gente vê seu desejo assim, de sempre estar em movimento, de sempre aprender, de sempre buscar, sempre se desenvolver. Tá de parabéns. Eu acho que todos os profissionais, não importa a área que as pessoas estejam, precisam ter essa continuação aí. A gente fala muito, né? A learnability, que é essa capacidade de aprender, de estar sempre aprendendo coisas novas, e você está de parabéns. E lembrando que a maneira mais fácil de você aprender, absorver conhecimento, eu já falei uma vez aqui no podcast, vou falar mais uma, são os livros, tá, gente? Livro digital. Os podcasts também, tá, galera? Isso, não, livros digitais, não só para ler, mas para ouvir. Audiobooks, tá? Os físicos, YouTube, né? os vídeos no YouTube, os podcasts, que hoje eu vou falar uma coisa para vocês. Eu uso os podcasts como referência para mandar para os meus corretores, né? Para eles poderem se aperfeiçoar, estudar e ver que não é só eu que estou falando aquilo, que são outros profissionais, que são pessoas. E é fácil de consumir também. Fácil de consumir, rápido, você tira 45 minutos, uma hora, tá no trânsito. É um papo geralmente legal, não é denso o conteúdo. Assim como na real que tá sendo. Isso aí, show de bola. E o João, gente, nem apresentou a gente. Nem apresentei. Eu acho que ele tá de mal porque a gente deixou ele 2 episódios. Eu tô muito tempo sem apresentar, eu me perdi, tá vendo? Na real. Vocês fizeram 2 sem mim, agora eu vou fazer sozinho. Isso foi vingança. Eu acho que tá um cheirinho de vingança no ar, gente, sabe? Porque a gente ficou 2 episódios. Mas a gente já tá conhecida, vocês já nos conhecem. Não precisa nem apresentar, já tá famosa. Já tá acostumado. Bom, vamos agradecer então, né? Pra fecharmos. Muito obrigada. Nós temos patrocínio. Temos sim. Agora o podcast tem 3 patrocinadores aqui, 3 parceiros, grandes parceiros, tá? E a gente vai deixar todos os links, enfim, todas as mídias de todo mundo, tanto do Thiago, da Vanessa, Jennifer, o meu, dos nossos parceiros aí, a Apsis Consultoria, né, uma consultoria de negócios, a Poupa Grana, que é uma escola digital de educação financeira, e a Loan Estratégias Digitais, que vai fazer o seu negócio crescer, sair do buraco aí e crescer cada vez mais. É isso aí. Isso aí? E obrigado pela
estar aqui nos escutando aí. Até o final. Obrigado. Isso aí. Obrigado, Thiago. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Valeu.